Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e hora de ler para você o meu artigo semanal que sai em 38 jornais, fazendo comentários nas entrelinhas. O assunto são as enchentes no meu Rio Grande do Sul. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à leitura com comentários nas entrelinhas. O título é Lições das Águas. A tragédia do Rio Grande do Sul submerso em águas fez emergir no tempo um livro lançado em 2009. A Enchente de 41 é o título, da editora Libretos, com pesquisa e texto de Rafael Guimarães. Ele saiu em 2009. Mas o livro é de uma atualidade. Eu estou dizendo aqui, ganhou importância e atualidade, porque, sem as emoções de hoje, o documentário permite que o eleitor perceba os motivos da catástrofe de agora. Afinal, é para isso que serve a história. História serve para que aprendamos com o passado a evitar a repetição de tragédias. Agora, tudo muito parecido que a gente lê no livro, com a diferença de que na primeira quinzena de maio de 1941, eu tinha 7 meses. Eu lembro que eu tinha uns 8 anos de idade, eu ia fazer compras para minha mãe na cooperativa de consumo, e o Naldinho, que era o gerente da cooperativa, dizia assim: você foi encontrado num cesto na enchente de 41, boiando no rio Taquari. E eu ficava assustado. Será que eu não sou filho do meu pai e da minha mãe? Me marcou muito isso. Então, nos primeiros 15 dias de maio de 1941, choveu em Porto Alegre 619,4 milímetros. Agora, nos 27 primeiros dias de maio, 27, choveu 513,6 milímetros. Choveu menos. Então vamos parar com essa história de catástrofe climática. Choveu muito mais em 1941, não tinha pum da vaca. Nem tantos automóveis, nem tantas chaminés. É o sol. Explosões solares esquentam mais ou menos as águas dos oceanos. Dá mais, menos evaporação, mais, menos chuva, mais, menos frio, calor. E é outra coisa, que eu já vou explicar. Então, se choveu menos, por que então as águas do Guaíba estiveram mais altas agora? Em 1941, 4 metros e 75 centímetros acima do nível. Agora, 5 metros e 25 centímetros. Ou seja, meio metro acima. Isso se o padrão de medição estiver idêntico, não? Padrão de medição de 41 e padrão de medição de agora. A resposta, por que se choveu menos, bem menos, porque teve mais nível, com menos água? A resposta está em toda parte onde a água já desceu. É só olhar a lama no chão. Meio metro de lama. Muito mais que meio metro de lama, de 1941 para cá, areia, detritos, sujeira, lixo, foram depositados nos rios por 83 anos. De 41 para cá, não estou nem falando de antes de 41. O calado do Guaíba
até há pouco tempo, era de 6 metros, ou seja, permitia que navios entrassem ali sabendo que o calado de 6 metros. Agora, está restrita a navegação a 4 metros de calado. Por quê? Tem alguma coisa no fundo. O fundo diminuiu, o fundo ficou mais próximo da superfície. Está claro. Aí eu dou um exemplo. Aqui em Brasília, antes da estação das chuvas, são limpas as calhas aqui da minha casa, para tirar as folhas. Porque se não fizer a faxina, a calha vai transbordar. Pode entrar para dentro de casa. Assim, as calhas dos rios, que não foram limpas, jogaram água para fora. Ambientalistas, me contam lá os meus amigos de Porto Alegre, conseguiram, com o Ministério Público, impedir as dragagens. Interromperam as dragagens. Aí as águas, em vez de escoarem pelo leito, pela calha dos rios, extravasaram e destruíram vidas e bens. Simples. Teve semelhança até nos incêndios. Em 1941, está no livro, foi consumida pelo fogo a fábrica Seco e Companhia, na Júlio de Castilhos. No domingo agora, foi o prédio da Autoglass, no bairro Humaitá, com água e incêndio. O número de mortos por leptospirose foi 5, numa Porto Alegre que tinha 272 mil habitantes. Hoje, até agora, está escrito aqui 4, mas eu já vou atualizar. 4 era na terça-feira. Agora são 7 que já morreram de leptospirose. Lá, na época, o governo federal ficou meio distante. Embora a mídia procurasse mostrar que não. Quanta semelhança. Getúlio Vargas enviou um telegrama para o interventor Cordeiro de Farias dizendo, aspas, o governo federal está pronto a colaborar, fecha aspas. Mas concluía o telegrama sem nenhuma decisão. Aspas, desejo que o prezado amigo continue a informar-me minuciosamente sobre as ocorrências. Cordiais saudações, Getúlio Vargas. E fecha aspas. Aí o Diário de Notícias, ufanista, traduziu isso com a seguinte manchete. Auxílio total ao Rio Grande. Bom, no capítulo final, o livro relata as medidas de proteção a Porto Alegre, atuais. Diques de 68 quilômetros e um espesso muro de concreto com 2.647 de extensão, 3 metros de altura e 3 metros no subsolo. Tudo construído pelo DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, entre 1971 e 74, do governo Médici. Aí o livro, que é de 2009, mostra a esquerda fazendo campanha para derrubar o muro, porque era do tempo dos militares. Tinha a ajuda dos ambientalistas, que alegavam que o muro separa Porto Alegre do Guaíba. Ora, ali onde está o muro, separa Porto Alegre dos armazéns do porto. O Guaíba pode ser visto lá do Parque Marinha do Brasil, do pessoal que vai para o estádio do Internacional, de todo o pessoal da Zona Sul. Não? E tem o dique do outro lado, sim. Não? Avenida Dique, Vila Dique, fizeram, eu disse aí, 68 quilômetros de diques foram feitos naquela época. Claro que tem que ter manutenção. Bom, com essa pressão da esquerda e dos ambientalistas, a Câmara de Vereadores aprovou em 1997 uma lei para derrubar o muro, diz o livro, ante o clamor do movimento ecológico. O muro não foi derrubado à espera de uma alternativa de proteção contra as águas,
que todos os anos sobem, né? Tem a enchente de São Miguel, que é lá no dia de São Miguel, vai lá para setembro, outubro, e essa, né? Aquela de setembro foi do último setembro, São Miguel. Em agosto de 83, em agosto de 1983, o muro, lá do centro de Porto Alegre, foi testado pela primeira vez. As águas subiram e tratou-se de fechar os 8 portões que são comportas de aço. Estava tudo emperrado. Tiveram que fechar com tratores e guindastes puxando os portões. Só que nada mudou. Nem com o aviso da catástrofe de setembro último. Setembro. Deu uma sacudida. Não adiantou. Ninguém acordou. Hoje, o desastre grita de novo nos ouvidos dos governantes, inclusive dos ex-prefeitos fingidos de Pilatos, que assinaram uma nota crítica ao atual prefeito. Todos eles sabiam que tinha emperrado. Esses que assinaram foram prefeitos depois de 83. Aí a gente percebe que não é estadista quem não aprende com as lições da história. E a lição de 1941 já tem 83 anos. De Brasília, Alexandre Garcia.